Você sabe o que é biorefinaria? As biorefinarias são plantas industriais que propõem a conversão de biomassa em produtos importantes como os biocombustíveis, com o uso otimizado dos recursos naturais. Essa ideia também se encaixa dentro do conceito de economia circular, que busca desenvolver processos industriais com geração mínima de resíduos. Mas o que é a biomassa? Biomassa é qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia. Ela pode ser florestal, agrícola ou ainda resíduos. Pensando na economia circular, os resíduos são um tipo de biomassa mais interessante, não? Para transformar esses resíduos em bioprodutos, entre em cena a White Biotechnology, do inglês para biotecnologia branca, que é a ciência que desenvolve micro-organismos e processos industriais alternativos e sustentáveis. E a engenharia de bioprocessos é que vai escalonar essas tecnologias. Pensando nisso, o Laboratório de Bioprocessos e Sustentabilidade, coordenado por mim, professora Thais Milesi, desenvolve projetos que visam contribuir para o desenvolvimento dessas biorefinarias. Entre os inúmeros bioprodutos que podem ser obtidos a partir de agroresíduos, atualmente nosso grupo trabalha principalmente com bioetanol, xiloligossacarídeos e enzimas. O bioetanol é um biocombustível já produzido em larga escala no Brasil a partir da cana-de-açúcar. Já o bioetanol de segunda geração, também chamado de etanol 2G, é aquele produzido a partir da biomassa. Isso faz com que seja um processo sustentável por utilizar resíduos como matéria-prima, além de não competir com a produção de alimentos e tem potencial de aumentar a produção de etanol sem aumentar a área plantada. No Brasil, as principais biomassas geradas são o bagaço e a palha de cana. Porém, a produção de etanol de segunda geração é mais complexa que a convencional, pois para acessar os açúcares são necessárias enzimas que quebram a estrutura e liberam esses açúcares, que vão ser então consumidos por leveduras que transformam em etanol. Porém, essas enzimas possuem um custo elevado, sendo um desafio do processo. Já os xiloligossacarídeos, mais conhecidos por XOS, são compostos formados por várias unidades de açúcares, aqueles mesmos presentes na biomassa. Esse composto tem atividade prebiótica, antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante, indo diretamente de acordo à busca por uma vida mais saudável da sociedade atual. Além disso, são compostos de alto valor agregado, que podem trazer viabilidade econômica para as biorefinarias. Nesse contexto, foi desenvolvido o projeto CNPq 47716-2021-1, intitulado Valorização de subprodutos do processamento da cana-de-açúcar, utilizando tecnologia enzimática e bioprocessamento consolidado integrados aos processos de downstream para a produção de xiloligossacarídeos, coquetel enzimático e bioetanol. Esse projeto, desenvolvido por pesquisadores da UFSCar em colaboração com a Unifei, IFSP e as empresas Nobel East e COP Technologies, se baseia em transformar resíduos em produtos de alto valor agregado para a sociedade, além de formar recursos humanos qualificados para o país. Tudo isso inovando por utilizar o bioprocessamento consolidado da biomassa e técnicas inovadoras de downstream. Mas o que seriam essas técnicas? O bioprocessamento consolidado, ou BPC, é um processo inovador, onde a produção de enzimas necessárias, a liberação dos açúcares e a transformação deles em etanol, chamada de fermentação, ocorre em um único reator. Esse processo tem como grande vantagem a redução de etapas de produção e a redução do uso de enzimas comerciais, aquelas que possuem custo elevado. Para o sucesso do BPC, é necessário desenvolver leveduras que produzam enzimas utilizando técnicas de engenharia genética. E nesse sentido, a levedura Saccharomyces cerevisiae, AC14, se destaca por ser a única reportada que produz 7 enzimas. Nesse projeto, o BPC avançou consideravelmente do ponto de vista da engenharia de processos. Foram definidas condições importantes de operação, como o pH e a umidade da biomassa. O congelamento da biomassa se mostrou excelente para a melhoria da hidrólise, uma vez que a água ela expande as fibras. Também foram estabelecidas estratégias para operar com alta carga de sólidos. Quanto maior a carga de sólidos, maior a concentração de etanol que a gente obtém no final. E também foi feito com sucesso o escalonamento do processo em bioreatores de bancada. Mas o que seria o escalonamento? Escalonamento é quando aumentamos a escala do processo, saindo de uma escala menor para uma escala maior. Nesse projeto, o escalonamento foi feito num reator de vórtice, que constitui de um reator cujo agitador
não possui pás, e também foi feito no reator de módulos, que foi desenhado pelo grupo para operar com alta carga de sólidos. Esse reator ele possui módulos onde a biomassa fica confinada, não ficando dispersa no reator. Foi possível fazer um aumento de escala de 50 vezes, sem prejudicar as células, o que é muito positivo. Outra inovação também, do ponto de vista de escalonamento, foi a imobilização das células em partículas magnéticas. Isso possibilitou a recuperação dessas células e reusos em diversas bateladas repetidas, o que faz com que a gente possa reutilizar as células por inúmeras vezes, sendo muito benéfico do ponto de vista econômico. Outra inovação do projeto foi a ideia de se recuperar as enzimas produzidas no BPC, já que elas possuem alto valor agregado. Para isso foram utilizadas as partículas magnéticas e ferramentas computacionais e matemáticas para modelar e simular a captura das enzimas, viabilizando o reuso delas e caracterizando um novo produto do processo, os coquetéis enzimáticos. Já na frente de purificação de Schoss, também chamada de downstream, avanços consideráveis foram feitos. As enzimas necessárias para produzir o Schoss foram imobilizadas em partículas magnéticas com sucesso. Foram produzidos Schoss com alta pureza a partir de biomassa de cana. Esses Schoss apresentaram boas atividades prebióticas, mas mais interessante, apresentaram possibilidade de aplicação antitumoral. Em testes iniciais, os efeitos dos Schoss foram testados in vitro em células de câncer de mama, e sozinho eles não surtiram efeito. Porém, os Schoss em conjunto com a doxorubicina, que é um composto usado em quimioterapia, potencializou a ação do medicamento, indicando que os Schoss podem ter um efeito sinérgico com esse medicamento, com potencial de reduzir a dose necessária, sendo dignos de estudos futuros. Desta forma, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias importantes no aproveitamento de resíduos para a produção de Schoss, etanol de segunda geração e enzimas no processo integrado, com avanços expressivos no bioprocessamento consolidado. Muitos resultados já foram obtidos, mas muitos desafios ainda continuam e serão explorados pelo nosso grupo no futuro. Quer saber mais? Acesse nossas páginas e redes sociais.